Dica número 81 é sobre o soprador. Como aproveitar 100% esse equipamento na secagem, tanto da pelagem lisa como da pelagem fluff. Primeira coisa, você deve sempre preferir um bico mais largo. O que eu costumo fazer? Eu costumo cortar este bico que é muito fechado para ele ficar com uma vazão de ar maior. Primeira coisa, isso para o animal é muito interessante porque diminui o barulho, diminui a pressão do jato e aí ele não vai se estressar e vai ficar com menos medo durante a secagem. Um outro benefício, sempre que você for secar a pelagem lisa, esse bico tem que ter esse corte, porque você vai secar na direção do pelo e se ele não tiver essa vazão de ar aberta, na hora que você estiver secando, o jato de ar vai ser tão forte que irá chicotear a ponta da pelagem, fazendo com que esse pelo sempre fique quebrado. Se for uma pelagem fluff, você vai trabalhar com o soprador reto, porque a ideia vai ser secar a raiz desse pelo. Isso fará com que a sua escovação dure muito mais tempo. Vai ter uma aparência de pelo esticado por vários dias. Sabe aquela tosa que deixa a pata bem cilíndrica, principalmente para uma tosa de competição da raça Bichon Frise? O que você deve fazer? Porque quando cortamos a pelagem embaixo da pata, é muito comum essa pelagem subir. Então, para isso não acontecer, você deve seguir a seguinte medida. É muito comum nós cortarmos a pelagem na altura da última almofada. Sempre que fazemos o corte nessa altura, quando colocamos a pata na mesa, esse pelo acaba subindo um pouco. Para não acontecer isso, numa tosa de competição, o que você vai fazer? Você vai utilizar a medida dessa almofadinha. Então, você vai fazer o corte reto, seguindo essa medida e não essa. Aí, quando a pata estiver na mesa, esse pelo vai estar totalmente no chão. Dica 83. Eu costumo dizer que é a orelha perfeita. Por quê? Nós sempre esquecemos de perguntar para o cliente se ele quer a orelha quadrada ou redonda. Então, a orelha perfeita une os dois modelos. Como você vai fazer? Primeiro, você vai fazer o corte reto. Depois, você vai arredondar a parte da frente e a parte de trás. Aí, você vai ter o modelo da orelha perfeita. Dica 84. Sabe aquele cliente que toma banho toda semana, faz todos os procedimentos que você recomenda, mas toda semana ele está lotado de nó? Para resolver isso, você deve unir dois produtos, que é substituir a lavagem com o shampoo comum pelo shampoo 2 em 1. Então, você vai passar a pré-lavagem, depois o shampoo 2 em 1, enxaguou e depois vai passar a máscara de hidratação ou condicionador. Fazendo isso, você vai perceber que irá diminuir drasticamente a formação de nó de uma semana para outra. Por quê? Utilizando o shampoo 2 em 1 na lavagem, ele já vai hidratar o subpelo, a raiz, que é o local onde tem a formação de nós. Porque próximo à pele, você vai ter uma quantidade de subpelo muito grande. Então, esse pelo tem que ser completamente tratado.
Utilizando o shampoo 2 em 1 nessa fase, você consegue atingir esse pelo secundário, lavando ele sem ressecar e logo em seguida aplica a máscara ou condicionador. Não tem perigo da pelagem ficar oleosa ou pesada. Pode fazer que você vai conferir que a formação de nó irá diminuir muito. Dica 85. Essa dica é sobre a posição correta da mão na hora de tosar. Porque algumas pessoas comentam que não conseguem fazer um topete, que elas tremem na hora do corte, que o corte fica todo esburacado. Por quê? Quando você estiver tosando, você deve utilizar também o braço como apoio. O que você deve fazer? Posicionar o braço corretamente, que será esta posição. Você vai utilizar o braço como uma alavanca, você vai colocar todo o peso no ombro e no cotovelo e não no pulso. Fazendo essa forma, você não vai pôr peso na mão e aí você não vai tremer. Por quê? Você está segurando o peso do braço nesses dois pontos. Então, sempre que você for tosar, braço aqui em cima, nada de braço aqui embaixo e pulso dobrado. O pulso sempre deve estar reto.